Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos continuar o estudo dos nossos cordéis. Então, para que a gente possa trabalhar com as páginas que nos restam ainda, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos retomar a leitura do cordel ABC do Nordeste Flagelado que nós vimos na aula passada. Então, ali, né, a gente viu que o Patativa do Assaré, ele fez esse texto, né, ele fez esse cordel com todas as letras do alfabeto, né, e assim, ele tinha uma característica na poesia dele, que era mostrar para as pessoas o que as pessoas que vivem no Nordeste passam, né, como que é a vida deles. Então, ele colocou ali na letra A: ai, como é duro viver nos estados do Nordeste, quando o nosso Pai Celeste não manda a nuvem chover. É bem triste a gente ver findar o mês de janeiro, depois findar fevereiro e março também passar, sem o inverno começar no Nordeste brasileiro. Berra o gado impaciente, reclamando o verde pasto, desfigurado e arrasto com o olhar de penitente. O fazendeiro descrente um jeito não sabe dar. O sol ardente a queimar e o vento forte soprando. A gente fica pensando que o mundo vai se acabar. Caminhando pelo espaço, com os trapos de um lençol, pras bandas do pôr do sol, as nuvens vão em fracasso. Aqui e ali um pedaço, vagando, sempre vagando. Quem estiver reparando, faz logo a comparação. De umas pastas de algodão que o vento vai carregando, né? Então, a gente viu, trabalhamos na aula passada com a página 59, né, que era relacionada a esse poema, e agora nós vamos passar lá para a página 60. Então, vocês vão pegar lá a página 60 e ele diz assim pra gente na 60: releia a terceira estrofe para analisar alguns recursos poéticos, né? Então, caminhando pelo espaço, como os trapos de um lençol, para as bandas do pôr do sol, as nuvens vão em fracasso. Aqui e ali um pedaço, vagando, sempre vagando. Quem estiver reparando, faz logo a comparação de umas pastas de algodão que o vento vai carregando. Então, gente, ali nós temos esse espacinho que a tia Dani gostaria que vocês fizessem uma ilustração, tá bom? Vocês vão fazer um desenho bem bonito, né, que represente essa estrofe do cordel, tá bom? Então, vocês vão fazer isso. Gente, outra coisa importante é assim, ó. Ele pergunta pra gente quantos versos compõem essa estrofe. Então, quantos versos nós temos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 versos que aparecem aqui na estrofe, né? Então, vocês podem escrever ali. Quando a gente tem uma estrofe com 10 versos, nós chamamos de décima, tá? Então, vocês podem escrever lá também isso. Aí, na letra B, ele diz assim: localize as rimas da estrofe C usando lápis de cor para indicá-las. Então, vocês vão pegar um lápis de cor, vocês vão precisar de 4 cores, tá? Então, por exemplo, a primeira palavra ali, espaço, que rima com fracasso, vocês vão pintar de uma cor. Pode ser, por exemplo, de vermelho, de amarelo, verde, azul. Daí, a palavra lençol, que rima com sol, vocês também vão pintar da mesma cor. Aí, aqui a palavra pedaço também, né, rima com espaço, com fracasso. Depois nós temos o vagando e o reparando. Vão pegar outra cor para ele. E também para o carregando, que tem a mesma terminação. Depois, comparação e algodão com outra cor. Então, gente, esse esquema de rimas que aparece aqui, quando a gente vai trabalhar com as rimas, nós vamos pensar assim, ó. Cada rima que aparece primeiro, ela ganha a letra A. Então, o espaço, nós temos a letra A. Como o lençol não rima com espaço, a gente vai colocar para ela a letra B. Aí, o sol rima com lençol,
também colocamos a letra B. Aí vem a palavra fracasso. Espaço rima com fracasso. Então, colocamos a letra A. Se rima com pedaço, pedaço também vem a letra A. Aí a palavra vagando vai rimar com reparando. Ambas vão receber a letra C. Comparação, que não rimou com nenhuma ainda, vai ganhar a letra D. E algodão também, porque rima com a comparação. E o carregando vai ter a letra C, porque ele rima com vagando e com reparando. Então, gente, se a primeira rima que aparece num cordel, ela ganha a letra A. Então, vocês colocam a letra A. Se a rima segunda for igual à primeira, vocês vão pôr a A também. Como ela é diferente, vocês vão pôr a B. Então, em cada rima diferente que vai aparecendo, vocês vão usando as letras do alfabeto, tá bom? Na C, copie os 3 primeiros versos e indique o número de sílabas poéticas de cada um deles. Gente, então como que vocês vão fazer isso? Vocês vão separar as sílabas poéticas aqui. Então, K, tracinho, mi, tracinho, nhan, tracinho, do, tracinho, P, tracinho, lo. Daí o es vai ficar junto com o lo, já vou explicar por quê. Daí tracinho pá e tracinho só. Então, aqui nós formamos 7 sílabas poéticas. Por que a tia Dani falou para vocês deixarem o lo e o es junto? Porque quando a gente tem essa organização das sílabas poéticas, quando uma palavra termina com uma vogal e a outra começa com uma vogal, a gente une esses versos, tá? essas sílabas, tá bom? Então, por isso que ficou. Daí, no segundo verso, que é lá como os trapos de um lençol, como que vocês vão colocá-lo? Co, tracinho mo, os, daí tracinho tra, tracinho pos, tracinho de um, tracinho len, tracinho sol. São 7 sílabas também. Por que o primeiro deu 7 sílabas se tem 8? E por que o segundo tem 7 normal? Porque a gente só conta as sílabas poéticas até a última sílaba forte. Se a gente tem até a penúltima, né? Se a sílaba forte é a penúltima, por exemplo, como espaço, que a sílaba forte é no pá, o som não conta, né? Então, por isso que ficou 7 e não 8. Daí, na terceira também, que é pras bandas do pôr do sol, vocês vão colocar pras, tracinho ban, tracinho das, tracinho do, tracinho por, tracinho do e tracinho sol, que forma também 7 sílabas poéticas, porque a sílaba forte termina no sol. Aí tem a pergunta 19. Quem caminha pelo espaço? Quem, gente? As nuvens. Nesse caso, as nuvens elas são personificadas. O que significa isso? Significa que elas ganham vida, né? Personificação é uma figura de linguagem que a gente utiliza quando a gente dá vida a seres inanimados, tá? Então, ali, elas ganham espaço, né? Elas caminham pelo espaço, elas fracassam, elas vagam sem destino. Isso aqui, gente, né? É uma atitude de uma pessoa, não é de uma nuvem. Mas, a partir do momento que nós utilizamos isso na poesia, ele acaba sendo considerado uma personificação. Na número 20, por que o movimento das nuvens é tido como fracassado? Explique. Por que será, gente? Por quê? Porque os fiapos de nuvem, eles não se juntam para formar algo, tá? Por isso, as nuvens são um fracasso, afinal, elas precisam ganhar a consistência e volume para chover. Então, por isso que elas são fracassadas, porque elas não conseguem cumprir o objetivo delas, que é se juntar e fazer a nuvem da chuva, tá? Aí, nós temos aqui embaixo esse trechinho que a tia Dani quer que vocês grifem ali também, que são as figuras de linguagem. Então, o que é uma figura de linguagem? Nesse caso, nós temos duas específicas, a comparação e a aliteração. São termos utilizados em poemas, principalmente, que causam e que dão uma visão de linguagem conotativa, de uma linguagem diferente. Então, comparação, o que vocês vão grifar lá? Aproxima 2 termos por meio do conectivo como, ou tal qual, assim, como. Por exemplo, se eu digo assim, deixa eu pensar em alguém. Amabile é como uma flor, né? Então, como eu falo a palavra como, eu estou comparando as atitudes da Amabile como uma flor, né? Eu estou dizendo que
que ela se compara a essa flor. Então, estou utilizando nesse caso a comparação. Aí, eu tenho também a aliteração, que é quando a gente repete sons de consoantes, né? Então, isso acontece também no cordel. Então, vocês grifam essa partezinha aqui para saberem. Na 21, nós temos: o uso das figuras de linguagem contribui para a expressividade do poema. Identifique os versos em que há comparação. Então, ali ele fala nuvens como trapos de um lençol. Ele compara as nuvens como trapos de lençol. E a aliteração é quando ele fala assim, ó, vento vai, né? Ele imita o som do vento quando ele usa esse som do V, ó, vento, vento vai, né? É como se fosse o som do vento, o som que o vento faz pra gente. E na página 61, vocês têm ali, né, o Z, que é o último que apareceu, que não tinha visto antes, mas é a letra Z do ABC do flagelado, e ele diz assim: zangado contra o sertão, dardeja o sol inclemente, cada dia mais ardente, tostando a face do chão, e mostrando com paixão lá do infinito estrelado, pura, limpa, sem pecado, de noite a lua derrama um banho de luz no drama do Nordeste flagelado. Então, gente, o que vocês vão fazer? Que ele pede para vocês se reunirem, mas como vocês estão em casa, cada um vai fazer a sua. Vocês vão escolher uma outra letra. A letra D, a letra E, a letra F, qualquer letra que vocês quiserem, menos as que já apareceram, que é A, B, C e Z. E vocês vão criar, né? Vão criar uma estrofe aqui nesse espacinho, bem bonitinha, sobre o Nordeste flagelado. Então, qual a rima que você tem que usar? Essa rima que aparece aqui, A, B, B, A, C, C, D, D, C, para seguir a mesma regra. Para isso, vocês podem pesquisar sobre a seca, né? Escolher algum aspecto que foi tratado já em alguma estrofe para também colocar, né? E assim, gente, vão tentando, escrevam uma vez, leiam em voz alta, ah, ficou bom, beleza, não ficou bom, vamos arrumar, vamos trocar essa palavra, vamos colocar outra. Então, gente, eu quero que vocês usem a imaginação de vocês para isso, tá? Aí, também tem uma coisa que dá para vocês fazerem para deixar mais bonito o texto de vocês. Vocês podem escolher uma imagem que representa a ideia central do que vocês criaram. Ah, eu quero falar sobre o sol ardente do Nordeste. Pode falar, daí vou escolher a letra S, por exemplo, né? Aí eu vou criar um desenho e vou fazer uma xilogravura. Lembram que a tia Dani explicou para vocês o que era uma xilogravura? É quando vocês pegam, né, alguma coisa lá, pode ser um papelão, pode ser isopor, pode ser alguma coisa, e vocês fazem esse desenho entalhando como se fosse, tirando os pedacinhos do que vocês precisam. Aí vocês pegam assim, vocês podem pegar tinta, qualquer coisa, ou caneta, ou o que vocês quiserem, para vocês poderem fazer, né, o carimbo, né? Por quê? Porque é como se fosse um carimbo que a gente coloca, né? Então, vocês podem fazer dessa forma também, tá bom? Se vocês forem fazer essa parte da xilogravura, vocês podem fazer isso no caderninho daí, tá bom? Ou então aqui mesmo, se vocês conseguirem carimbar nessa partezinha aí o desenho de vocês, tá bom, gente? Então, ficamos por aqui. Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, a tia Dani vai estar à disposição. E não esqueçam de postar as fotos no grupo da turma, das atividades feitas. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.